A leitura de hoje é uma perícope de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, 1º, versículo ao 6º. Irmãos, eu que me acho preso pelo amor do Senhor, vos rogo que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, em toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, na caridade, procurando guardar a união do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, sois vós como também sois chamados a uma só esperança por vossa vocação. Um Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e que age em tudo e em todos nós. A Ele seja bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os fariseus, e um deles, que era doutor da lei, lhe perguntou para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o máximo e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando juntos os fariseus, Jesus os interrogou dizendo: que vos parece a respeito de Cristo, Messias? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus então lhes disse: como então, em espírito, Davi o chama de Senhor, dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como ele é teu filho? E ninguém pôde responder a Jesus uma só palavra. E desde aquele dia, ninguém ousou mais lhe fazer perguntas. O sinal de Santa Cruz de Deus nosso Senhor, nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Nós, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Deus que se fez homem para nos salvar na cruz, fundou a Igreja Católica, deixando São Pedro como primeiro chefe. Inclusive mostrou como o próprio Pai também o escolhia. Estando Jesus com os apóstolos, perguntou-lhes: que dizem por aí que eu sou? E lhe responderam: não dizem que o Senhor é Elias, ou que é Jeremias, ou um dos profetas? E vós dizeis que eu sou quem? Então
Simão, ele mudou o nome para Pedro, disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo, o Messias. Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, não foi por tua cabeça, ou por conselho de ninguém, mas o Pai que está no céu foi quem te inspirou essa resposta. Isso eu te digo: tu és Pedro, e por esta pedra construirei a minha igreja. Considerando o chefe como o alicerce da casa, que segura a casa toda. E eu te darei as chaves do reino do céu. Os que ligares na terra, será ligado no céu. Os que desligares na terra, será desligado do céu. Assim Jesus deixou um chefe na igreja dele até o fim do mundo. Isso mostra que há um sinal fácil de se identificar no meio de tantas religiões no mundo, qual a religião de Jesus Cristo. Chamamos essa religião de Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque é para o mundo todo, não é para conviver com outras religiões. Apostólica que vem dos apóstolos. Romana porque desde São Pedro que Roma se tornou a capital mundial da Igreja de Jesus. De lá para cá, nunca faltou um chefe, isto é, um sinal visível da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja Católica, que é a verdadeira igreja. Nós temos na sua história, que já tem 2000 anos, entre as mais extraordinárias provas, temos aqueles que deram sangue por ela, deram sangue por ela, e às vezes debaixo de tormentos absolutamente inexplicáveis. Ainda esta semana eu lia a vida de um santo francês, sacerdote, João Gabriel Perbois, que foi para a China pregar a religião católica contra as ideias pagãs dos chineses. E foi preso e morto pelos chineses. O biógrafo deste santo chega a declarar que na história dos mártires não se conhece coisa mais terrível que os inimigos da fé católica possam ter aplicado a alguém que deu a sua vida pela Igreja de Jesus Cristo, por Jesus Cristo.
Entretanto, não é difícil andarmos no norte, sul, leste e oeste do mundo, através da história, sem exemplos espantosos. Vem à minha lembrança um santo espanhol, sacerdote, que foi pregar a religião católica no norte da África para converter os maometanos. Depois de atormentado de 1000 formas, este santo foi crucificado. E depois de pregado na cruz, inventaram abrir o abdômen do santo para ir tirando o santo vivo, as entranhas dele. E é espantoso como nesta hora de sofrimentos tão terríveis, este santo tenha feito a seguinte oração: meu Deus, por este sofrimento que eu com toda a boa vontade aceito por vós, confortai aqueles no mundo que estiverem sofrendo. Meu Deus, quem estava sofrendo no mundo igual aquele homem? Ele estava pensando nos outros que estavam sofrendo. Estava pensando nos outros que estavam sofrendo. E assim, história afora, o número de mártires e o horror que eles padeceram servem da segurança com que esses santos mártires ligaram-se à Igreja Católica de maneira completa, perfeita, a Igreja de Jesus Cristo. Por isso, quando em 12 de abril de 1947, Nossa Senhora aparece em Roma a Bruno Cornacchiola, protestante e comunista ao mesmo tempo. Ela diz a ele, que tinha sido católico quando era rapazinho: volte para o rebanho do meu filho, a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa graça que você recebe agora é porque você, quando era rapazinho, fez as 9 primeiras sextas-feiras. E meu filho cumpre as promessas dele. Tudo isso eu quero dirigir para uma coisa, porque está no começo desse Evangelho. Qual a primeira obrigação que nós temos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas demonstrações admiráveis de amor a Deus sobre todas as coisas. Aqueles que compreenderam esse supremo mandamento mostram exemplo. Quantas? Os mártires estão aí. Certos milagres que Deus faz e que ninguém pode compreender, estão aí para demonstrar que Deus é o Supremo. Pessoas que deixam pai, mãe, irmãos e se consagram a Deus. Indicando na prática a compreensão desse dever, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí contamos exemplos variadíssimos dessa supremacia, deste amor a Deus, sobre o qual cada um de nós deve debruçar o seu pensamento e o seu coração. Para que não aconteça que amemos a qualquer outra coisa como a Deus, ou pior ainda, mais do que a Deus, pior ainda. Tudo devemos a Ele. Se queremos ser gratos aos nossos pais, foi Ele que nos deu aquele pai e aquela mãe. Se queremos ser gratos a algum irmão nosso, foi Ele que nos deu aquele irmão. Se gostamos de alguma coisa daqui na terra, foi Ele que nos deu. E nos deu tudo isso para nós alcançarmos o céu. Alcançarmos o céu. Que teremos no céu? Deus. Tendo Deus no céu, de que precisaremos? De mais nada. De mais nada. Mas é necessário que avaliemos a supremacia de Deus sobre todas as coisas. E a história de nossa religião repleta de milagres, de maravilhas, de martírios. Se a gente contempla o martírio de Santa Maria Gorete, de 12 anos de idade, atacada por um rapaz que queria forçá-la a pecar com ela, com uma faca, arrastou-a para um quarto, trancou o quarto, botou o guarda-roupa na porta do quarto, derrubou-a para forçá-la. E como ela não aceitava, ela começou a esfaqueá-la. E que fazia ela em resposta àquele absurdo?
segurava a barra do vestido para não ser violada. Não faça isso não, Alexandre, que é pecado. E ele deu quase 20 facadas nela. Aquela zoadeira, a vizinhança corre. Reparem o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Reparem, porque Nosso Senhor diz que o outro mandamento que resume tudo é amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz que esse mandamento é semelhante ao outro. Por quê? Porque nasce do outro. Perdoar o inimigo, amar o inimigo. Por isso, no outro dia, no hospital, ainda com um restinho de vida, Marieta, como chamavam em casa, Maria Gorete, Mariazinha, recebeu a visita do irmão, preocupada com a alma do irmão. Você perdoa Alexandre? O irmão não entendeu aquele pedido. À beira da morte, quase sem voz, ela está querendo que o irmão perdoe aquele criminoso sem nome. E como ela está morrendo, ele não tem coragem de dizer que não perdoa. Então diz a ela: por amor de você, minha irmã, eu perdoo. E ela completa a lição que temos que aprender a vida toda, de amar a Deus por todas as coisas. Por amor de mim, não. Por amor de Deus. Deus que está no céu, ou as almas que já conseguiram a própria salvação. Deus. Quantas coisas impressionantes conhecemos na história. Quem por acaso lê as obras do Padre Manuel Bernardes pode ouvir essa história fantástica. Estavam os monges rezando o breviário quando juntos leram entre os salmos um salmo que diz: por que 1000 anos é para vós como um dia que passou? Como um dia que passou, 1000 anos? Esse monge era o sacristão do mosteiro. Depois que os outros monges se espalharam em seus trabalhos, naquele dia, ele continuou pedindo a Deus que iluminasse a ele. Como era possível que 1000 anos fosse para Deus como um dia que passou? De repente ele ouviu um pássaro cantando, mas tão bonito que ele não sabia nem que existia um pássaro daquele. E o pássaro cantando e pulando aqui e ali, ele foi atrás do pássaro para não perder o canto.
E o passo pula daqui, pula dali, entrou pela floresta vizinha do mosteiro. E parou numa árvore. E cantou um pedaço bom. Depois calou e desapareceu voando. E ele ficou todo triste porque o pássaro tinha ido embora. Mas se lembrou que ele tinha tanto trabalho fazendo no mosteiro e tinha saído sem licença da mata atrás do pássaro, do superior. Então, levantou-se para voltar. Mas quando voltou, chegou na portaria, não era mais portaria. Ele arrodeou, achou a portaria em outro lugar. Bateu a sineta, veio o monge porteiro. Era uma pessoa diferente. Ele disse: quem é o senhor? Eu sou monge, sacristão aqui do mosteiro. O senhor? Sacristão é irmão fulano. E quem é o senhor? Eu sou o porteiro. O porteiro é fulano. E os dois não se entendiam. Chamaram o superior, que guiado por Deus, procurou nas histórias do mosteiro e encontrou que realmente 350 anos antes tinha desaparecido um monge que ninguém sabia o fim. E era ele. Ele compreendeu a lição do pássaro, que era um anjo, e os mandou para fazê-lo compreender como é que 1000 anos é para Deus como um dia que passou. Essa história está lá. Se não me engano, no livro dele, Pão Partido em Pequeninos. Ou então é na Nova Floresta, mas acho que não. Acho que é no Pão Partido em Pequeninos que está essa história contada pelo padre Manuel Bernardi nos seus excelentes livros espirituais. E ele foi recebido no mosteiro, mas pouco tempo depois ele morreu. De qualquer maneira, Deus pode fazer isso perfeitamente. Perfeitamente. Porque o amor nasce da contemplação, da perfeição, da beleza, da bondade, da coisa amada. Ainda essa noite eu sonhava com uma flor que eu nunca tinha visto, de uma trepadeira, eu nunca vi, tão bonita, toda alva, e admirado da beleza dela, me lembrando como Deus faz as coisas, mas era somente sonho, era apenas um sonho. Ora, que coisa mais bela, mais perfeita, mais bondosa do que Deus? Nenhuma. E por isso nenhuma pode ser amada como Deus. De modo que o amor que a gente possa ter a Deus, ainda que seja um amor imenso, como dos santos, ainda é um amor pequeno. Como dizia um santo, a medida do amor a Deus é amar a Deus sem medida. E nós devemos justamente nos dispor a isso. Guiados por este amor, então não pecaremos.
não pecaremos. Ouviremos melhor a voz de Deus falando conosco. Não trocaremos criatura nenhuma por Deus. Nenhuma. Então, cumpriremos isso que está aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior, o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre tudo, mais do que tudo. Não trocar nada, em preferência com relação a Deus. No passado, quando a fé era maior, o número de pessoas que deixavam suas famílias para se consagrar a Deus era muito maior também. Nós inventamos aqui na nossa comunidade chamar o anjo da guarda da comunidade de Santo Aicadro. Por que damos esse nome a ele? Cada história de um superior de um mosteiro na Idade Média era um mosteiro que tinha 500 monges. E a história conta que esse monge, esse superior, chamado Aicadro, superior desses monges, estava um dia rezando, quando Deus comunicou a ele, estava perto a morte dele. Ele é chamado para o céu. Então ele pensou, e os meus monges, quando eu deixar este mundo, como vão viver? Vão perseverar? Vão ser fiéis? Era de noite, e os monges dormiam em grandes dormitórios. Então, o anjo da guarda deste superior saiu mostrando, monge por monge, quem ia ser fiel até a morte, depois da morte dele, e quem ia abandonar a vocação. Então, Santo Aicadro pediu a Deus a graça, desse a ele a graça, de todos esses que com a morte dele iam deixar a vocação, que não morressem depois dele, morressem antes, e ele pudesse acompanhar a morte de cada um. E Deus concedeu essa graça, de maneira que eu digo que este santo superior era como se fosse um anjo da guarda do mosteiro inteiro. E por isso, todo dia, quando a gente reza aos nossos padroeiros, todo dia, de manhã, nós dizemos: Santo Aicadro, rogai por nós, nos dirigindo ao anjo da guarda da nossa comunidade, que não sabemos o nome, e apelidamos com esse nome, para que ele nos socorra em todos os momentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, como esses santos amaram, com todo o coração, com toda a tua alma, dando a vida facilmente por ele, como os mártires.
e, a partir desse amor, amar ao próximo. Amar ao próximo. Então eu paro um pouquinho e pergunto a cada um. Estou perguntando só a você, ou ao senhor, à senhora. Tem mágoa de alguém? O que é que faz com essa mágoa feia? Reza pela pessoa que você tem mágoa? Para ela se converter? Para ela não morrer mal? Reza? É necessário fazer assim. É necessário fazer assim. Que é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque nós não conhecemos nossas misérias, nós não conhecemos nossos pecados, mesmo sabendo nossos pecados, nós não amamos a nós mesmos, não? Amamos ou não? Se mesmo conhecendo nossa ruindade, nós nos amamos, assim também, pelo que Jesus nos ensina neste Evangelho, devemos amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Como ama a si mesmo. Eis as lições de hoje, do começo da primeira parte do Evangelho. A outra é recordar que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus feito homem para nos salvar. E por isso todo esse amor sem limite que devemos ter a Ele, a Deus, devemos ter a Jesus Cristo.